Eu sou Paula Bassi e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. A convidada deste episódio é a Lika Kumamoto, que atua na Rede Sara de Hospitais de Reabilitação desde 2001. A Lika se formou na licenciatura em Educação Física em 93 e é mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Rede Sara, integra equipe multidisciplinar em que o paciente é sujeito ativo do processo de reabilitação. Lika, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Paula. Fiquei muito feliz e surpresa com esse convite. Espero poder contribuir com vocês. Com certeza contribuirá. Então, conta pra gente, que tipo de atendimento é oferecido pela Rede Sara? Para qual público? Bom, a Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, ela, para quem não conhece, né, são centros de reabilitação e hospitais de reabilitação distribuídos em 8 estados. Somos 9 unidades. Todas as unidades contam com professor de educação física em suas equipes. É uma instituição que oferece assistência médica e de reabilitação para pacientes com lesões ou traumas ortopédicos ou neurológicos. Uhum. E conta um pouco sobre o seu trabalho na Rede Sara. Bom, meu trabalho na Rede Sara começou no Rio de Janeiro, então já teve uma mudança de estado, né? Eu morava em São Paulo, cresci aqui perto da Universidade de São Paulo. Comecei no Rio de Janeiro em 2001 para 2002. E depois segui para Brasília, onde estou agora. Mas antes dessa trajetória no Sara, eu acho que vale até comentar um pouquinho que antes disso eu trabalhei em Diadema, Prefeitura de Diadema, né, que é o ABCD, digamos assim, como servidora pública na Secretaria de Esporte. E também no SESC Vila Mariana. Esses 2 empregos que vieram antes da entrada na Rede Sara me ajudaram muito a ampliar meu repertório, a ter mais confiança na atuação como professora de educação física. Aí, voltando à sua pergunta, né, Paula? No Rio de Janeiro eu fiquei 7 anos, trabalhando junto com uma equipe de reabilitação que atendia crianças e adolescentes até 16 anos. Em seguida, chegou um desafio muito grande para mim, que era estar na assistência do paciente adulto, mas, ao mesmo tempo, coordenar uma unidade de reabilitação. Eram 300 funcionários. Foi o primeiro momento que um professor de educação física coordenou uma unidade, depois vieram os outros, então foi um desafio bastante importante para mim, né? E espero ter conseguido alcançar os objetivos, né? Atender a expectativa. E hoje tem 4 ou 5 anos que eu já estou na unidade de Brasília, agora num setor menor, um setor em que eu ofereço atividade de hidroginástica e natação para pacientes hospitalizados. Uhum. Eu acho que esse é um bom resumo, assim. Da sua atuação, né? Então, você atua realmente dando aula para os pacientes? Sim, hoje é na assistência, sempre foi na assistência direta ao paciente, mas teve 5, 10 anos atrás, teve esse desafio na parte de gestão, eu tive que mudar um pouquinho o foco dos meus estudos para poder atender a demanda, e agora eu voltei para assistência direta. Entendi. Então, assim, qual que é o papel da educação física na reabilitação dos pacientes? Bom, a educação física tem um papel surpreendente. Às vezes não é esperado que o professor de educação física esteja no ambiente hospitalar. De uma forma geral, os pacientes, eles podem ser apoiados por nossa equipe de educação física no momento em que eles estão readquirindo o equilíbrio de tronco, readquirindo o equilíbrio ortostático, aumentando a força. Então, a educação física aparece como um meio para alcançar alguns objetivos. Mas também ela pode ser um fim na inclusão de uma criança nas aulas de educação física escolar, inclusão em atividades de lazer em sua comunidade e até a iniciação no paradesporto. Então, pacientes que têm um alto rendimento, eles podem vivenciar diferentes esportes e daí em diante ser até talvez remunerado com uma profissão. Uhum. Você chega a trabalhar com esses atletas do paradesporto? A gente tem uma unidade que está bem à frente, que é a unidade do Lago Norte, e que está capacitando as outras unidades. A minha experiência pessoal é de introduzir a modalidade, mas não de acompanhar em competições. Uhum. Mas também a competição é um dos objetivos hoje da reabilitação. Nossa, que bacana, né? E o que te inspirou a trabalhar com a reabilitação?
A inspiração não surgiu de repente, mas eu acho que eu fui me encantando com essa área. Quando eu mudo para o Rio de Janeiro, começo a trabalhar junto com uma equipe multidisciplinar, então fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, enfermeiros. Você admira o trabalho do colega, o colega admira o seu trabalho, você tem um resultado com o paciente, e essa construção diária foi me encantando. Então, acho que a cada ano que eu tenho um desafio novo, um paciente com uma proposta diferente, uma pesquisa a ser realizada junto com a equipe, isso tudo foi me encantando e acabou que são 23 anos nessa área. Uhum. Ah, que legal. E é uma área que tem muita interação, né, com outras áreas da saúde, Sim. como medicina, psicologia, fisioterapia. Você poderia falar um pouco como é essa interação com essas outras áreas da saúde? A gente tem alguns desafios, né, na comunicação. Acho que a comunicação e o comportamento colaborativo da equipe são a base para que a gente tenha sucesso nesse trabalho. Eu costumo dizer que as equipes, elas não são multidisciplinares, interdisciplinares ou transdisciplinares de uma forma estanque, mas a gente transita. Então, tem alguns momentos que a minha orientação é muito específica na programação, na prescrição de um exercício, mas eu posso fazer um atendimento junto com um colega reabilitador também, como um psicólogo, para ajudar no processo de enfrentamento de alguma lesão que foi adquirida ao longo da vida, ou de enfrentamento dos pais que têm uma criança com uma doença congênita, né? E tem momentos que eu estou sem o meu colega, enfermeiro, psicólogo ou fonoaudiólogo, mas eu tenho conhecimentos da área de tanto trabalhar junto para auxiliar no reforço das orientações dadas por outro profissional. Então, a reabilitação, ela te exige esse trabalho em equipe, né? A gente sabe que existem profissionais que trabalham de uma forma autônoma, mas esses profissionais também precisam das informações de outras áreas. Isso tudo para ter um resultado positivo no programa de reabilitação do paciente. Porque aí vocês atuam em múltiplas frentes, né, Sim, com eles. Eu imagino que traga um resultado melhor, né? A comunicação entre nós é o que favorece, né, alcançar os objetivos com esses pacientes. Se não houver comunicação, a gente perde o potencial de uma equipe, né? O potencial do paciente, principalmente. Com certeza. E assim, na sua opinião, qual que é a qualidade mais importante para um profissional de educação física que quer atuar nessa área? Vamos pensar em algumas, né? Empatia, eu acho fundamental. Você pode ter uma competência técnica, uma formação excelente, mas a empatia é fundamental nesse processo da relação do paciente com o profissional da área de saúde. Como eu disse antes, trabalhar em equipe. Se você não tem as habilidades relacionais, atitudinais para trabalhar em equipe, isso também vai prejudicar a troca de informações, as discussões dos casos, né? Dentro do trabalho. E também o trabalho, a abordagem humanizada. Por último, essa abordagem humanizada é essencial. Todos os ambientes hospitalares hoje, eles priorizam muito essa abordagem humanizada e é algo que desde o momento que eu entrei no SARA é um aspecto que é muito exigido entre a gente, né? Porque às vezes o paciente está num momento frágil, numa situação que ele precisa se reorganizar em relação às suas rotinas e você precisa ter uma abordagem humanizada e não só biomédica, né? Uma abordagem biomédica. Sim. No fundo, são qualidades que elas são importantes não só para trabalhar com reabilitação, mas com o público em geral, né? Sim. Como a minha formação, eu sou da turma muito antiga, da licenciatura plena, todas as disciplinas da licenciatura foram essenciais, né? Da área de sociologia, da área de educação, da área também de administração. Então, foram uma base para mim, para eu poder desenvolver o trabalho no SARA. Sim. E você falando agora do atendimento humanizado e tudo mais, eu pensando aqui na tendência de inteligência artificial, né, de hoje em dia, você acha que essas novas tecnologias modificaram o processo de reabilitação de pacientes?
tem algumas formas de enxergar esse aspecto, né? Uma delas é na ótica do profissional reabilitador. Então, existem hoje sistemas de informação hospitalar, o prontuário eletrônico, que nos faz acessar as informações do paciente, resultados de exames, avaliações de outros colegas, de uma forma muito rápida. No ambiente hospitalar também, entender quais atividades o paciente já participou naquele dia, quais são os objetivos na alimentação, objetivo na sessão da fonoaudiologia, objetivo na atividade com o fisioterapeuta, e você vai complementando, trabalhando em equipe. Então, o acesso à informação no ambiente hospitalar, na ótica do profissional, eu acho que vem crescendo muito. Na ótica do paciente, é como de qualquer pessoa que faz exercício físico. Hoje a gente tem devices, tem equipamentos que te dão medidas diretas do seu desempenho. Isso é um feedback que pode favorecer a aderência à prática do exercício físico, um incentivador, digamos assim, né? E mais recentemente o teleatendimento. Com a pandemia, a unidade que eu trabalho manteve os atendimentos presenciais, mas aumentou muito o volume de atendimentos à distância. É uma unidade que fica em Brasília, né, uma posição central no Brasil e que atende pacientes do Brasil todo. E, às vezes, o deslocamento, né, não foi tão simples na época da pandemia para eles terem um atendimento presencial, e a equipe de educação física conseguiu atender pessoas dentro das casas, junto com os familiares, com informações muito mais realistas da rotina desse paciente e dessa família, e também grupos. Foi um desafio, mas há professores que atenderam grupos de pacientes, eles isolados, mas eles se enxergando através da tela e um incentivando o outro para continuar essa prática. Que legal. E até hoje vocês mantêm os atendimentos remotos? Sim, os atendimentos remotos vieram, acho que para ficar. Tem muitos benefícios, desde um pré-atendimento até um acompanhamento pós-orientação. Em alguns casos, junto com outro profissional, você não necessariamente precisa atender sozinho, mas você pode ter um outro colega, a depender do objetivo do atendimento. E nós continuamos, sim. E aí vocês conseguem atender pacientes de cidades que não têm unidades da rede SARA? Sim. Por exemplo, em Brasília, vem pacientes do Amazonas, do Acre, que precisam de um transporte multimodal. Então, caminham, pegam um barco, transporte. Então, existe um custo, né, o atendimento presencial. Em alguns momentos é possível fazer esse atendimento e em outras situações ele precisa comparecer à unidade para fazer alguns exames, para ter alguma avaliação, mas em outras situações o atendimento à distância é possível em todas as áreas. Que bacana, que bacana. E você se lembra de alguma história, assim, de algum paciente que te marcou como uma história de superação por meio da reabilitação promovida pela Rede SARA? Ou algumas histórias, acho que são várias, São várias, né? Talvez alguma de destaque, né? Que você se lembra agora. Toda semana tem uma história. Toda semana eu me sensibilizo com alguma história que o paciente traz ou questionamentos que o paciente traz, dúvidas, né? Situações de enfrentamento. Mas, assim, recentemente, algumas semanas, você atende uma senhora com mais de 80 anos, que há 2 meses fez uma cirurgia de prótese de quadril, e como a recuperação estava um pouco demorada, ela foi orientada a começar a atividade meio aquático, em atividades em grupo, que a socialização é muito importante, né? Para a educação física, atender em grupo é uma estratégia bem interessante, motivacional, inclusive. E é uma senhora que não praticava exercício físico, é uma senhora que trabalhou a vida inteira, não tem um contato, culturalmente não pôde ter o contato com a prática do exercício físico. Pôs uma roupa de banho pela primeira vez e começou a fazer o exercício físico para cuidar da recuperação da prótese de quadril, mas teve ganhos sociais, teve ganhos na condição cardiorrespiratória, teve condições de fortalecimento de membros superiores. Então, tem esse exemplo, tem exemplos de crianças, hoje adultos, né, que eram crianças quando... Tem, por exemplo, um menino, né, que era um menino no Rio de Janeiro, com paralisia cerebral, uma doença congênita. Os pais, bem simples, sem oportunidade de ter uma formação no ensino superior,
acompanharam a criança que tinha dificuldade da expressão oral, mas tinha um cognitivo preservado, aspecto cognitivo preservado, e que hoje se formou no jornalismo. Olha. E acompanhando nas redes sociais, tem textos lindos escritos, tem reflexões, textos muito bem elaborados, né? Então você vê uma criança virando jornalista, ou uma idosa começando a fazer o exercício físico pela primeira vez, são histórias que nos sensibilizam. E vale até agora uma reflexão em relação à superação, né? Superação acho que todos nós vivemos, não necessariamente as pessoas. Então, algumas pessoas com deficiência procuram até desvincular a superação da pessoa com deficiência, porque a superação pode ocorrer com todos nós, né? Com certeza, com certeza. E essas pessoas com deficiência ou que ficaram com alguma sequela estão recuperando a rotina, a reinserção no trabalho, a reinserção na fase, às vezes, da formação, né? Dos estudos, ou no contexto familiar. Mas são muitas histórias, esses anos todos. Você acredita que existem muitas possibilidades de atuação em redes hospitalares para quem é formado em educação física? Existe. Quando eu entrei na Rede Sede de Hospitais de Reabilitação em 2001, nós éramos, quer dizer, o staff, né? Eu não era ainda, eu estava em treinamento, mas o staff nas unidades, eu acho que não totalizavam 10. Hoje, passados mais de 20 anos, somos quase 50. Então, é uma instituição onde a diretoria investe nesses profissionais, desde a estrutura de ambiente de trabalho, estrutura para você trabalhar, porque no início os professores ficavam dentro das enfermarias, não tinham espaço físico próprio. Hoje, todas as unidades têm um espaço para a equipe de educação física. Os colegas de trabalho reforçam o trabalho do profissional de educação física. Nós temos parcerias muito interessantes e também, hoje, toda pesquisa comprova que o exercício físico faz parte de uma abordagem para os cuidados da saúde, né? Assim como uma alimentação, um sono regular, qualidade de vida. O exercício físico aparece em várias pesquisas com comprovação, né? Cada vez mais, né? Eu acho que é uma profissão que cada vez vai ficar mais importante em todos os ambientes, né? Sim, todos os ambientes. Acho que é o desejo de todo mundo praticar o exercício. O problema é a aderência, né? A gente colocar isso na rotina. Esse é o desafiador, eu acho que é uma questão. Quando você perguntou das tecnologias, não há tecnologia que substitua a mudança de comportamento do paciente. Então, não é o implemento, ou uma esteira, ou um auxílio locomoção que vai fazer essa mudança de comportamento. É o próprio paciente assistido por uma equipe, pela sua família, pela comunidade em que ele vive. Sim. Nada substitui o contato humano, né? Exatamente. A comunicação. Sim. E como que o conhecimento adquirido durante a sua formação acadêmica influencia na sua atuação profissional? Conhecimento acadêmico na Faculdade de Educação Física e Esporte, que na minha época era EFUSP, agora é EFE, né? EFE. Educação Física e Esporte. Eu estou tempo distante, EFE. Nós tivemos professores especialistas maravilhosos, pesquisadores, muito bons, aulas excelentes, e a USP tem esse princípio de fazer o aluno refletir. Então, é um ambiente que te estimula a estudar, a refletir sobre o que você está estudando, não somente aquela transmissão de conhecimento direto. Então, eu acho que foi uma base muito importante a estrutura das aulas, a organização da faculdade, para que eu pudesse continuar nessa minha carreira e continuar estudando. Na minha formação acadêmica, eu tive a oportunidade de fazer 2 estágios. A oportunidade de conhecer professores como Amadil, Osvaldo, Prado, Paulo Ramires, Adalberto, entre outros que eu posso aqui estar esquecendo, Gotani. Então, foram aulas de pessoas que faziam pesquisa. Então, você bebia da fonte dessas pessoas. Me deu uma base teórica essencial. Em paralelo, as aulas na Faculdade de Educação com pedagogos, sociólogos, as aulas nos institutos de biologia, de química, o barracão da anatomia, que é você sair do local da educação física e conhecer outros profissionais, também me deram uma base de conhecimento essencial.
Mas o pulo do gato foram os estágios dentro da faculdade. Então, tanto estágio, foram 2 que eu tive a oportunidade. Estágio para atividade física para crianças asmáticas, não sei mais nem sei esse nome, né? E condicionamento físico para os adultos, noturno. Foram nesses estágios que eu aprendi a colocar em prática ou aprendi a dar uma aula, ministrar uma aula para grupos. Então, se não fossem os estágios, talvez eu não tivesse essa experiência prática para entrar no mercado de trabalho de uma forma um pouco mais confiante. Ah, que bacana. O curso para asmáticos não tem mais, mas o Educação Física para adultos tem. Sim, eu tenho um carinho muito grande pela professora Márcia, que eu não lembro o nome, eram 2 Márcias, mas é uma Márcia até que teve crianças gemelares, eu lembro das crianças andando no corredor, e ela me deu um livro sobre habilidades fundamentais, e foi a base para eu começar a experimentar dar aula para as crianças. Olha, que legal. Que bacana. Carinho muito grande por ela. E aí depois você foi pro mestrado lá no Rio de Janeiro. Isso, depois de muitos anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de iniciar um mestrado. Senti falta um pouco de retornar à academia, aquele ambiente de estudos, de pesquisa. E foi com o professor Alexandre Palma muito compreensivo em relação a uma pós-graduanda que tinha 40 horas de trabalho semanal. Então, ele teve um olhar muito cuidadoso e me auxiliou nesse processo do mestrado. E o seu projeto foi sobre os pacientes da Rede Sara, né? Sim, foi um estudo sobre a aderência de crianças e adolescentes que frequentavam o centro de reabilitação, na época em sistema ambulatorial, como era a frequência e se havia um impacto em relação a impacto social. Número de cuidadores, número de irmãos, distância do centro de reabilitação. Eu queria déficit cognitivo do paciente ou não, gravidade da lesão ou não. Então, qual era o impacto na aderência para o paciente chegar no centro de reabilitação para a gente poder oferecer o nosso serviço, né? E você consegue falar brevemente quais foram as conclusões? A conclusão, uma das conclusões que eu obtive, que teve uma diferença significativa, foram os pacientes mais graves, né? Existe um público muito... Um público muito grande, tem um número grande de pacientes com um diagnóstico de paralisia cerebral na rede Sara de hospitais de reabilitação. E esses pacientes podem ser pacientes com quadro motor mais leve ou mais grave. Os que são mais graves têm necessidade de assistência em adaptar cadeiras, orientação na alimentação, em comunicação alternativa. Então, são serviços que não são tão fáceis de encontrar em outros locais, né? E isso auxilia muito no processo de escolarização. Uma equipe de reabilitação que auxilia nessas questões, auxilia também no processo de escolarização. E toda criança precisa desse convívio escolar, né? Contato com outras crianças, uma inclusão real, verdadeira. Então, uma das conclusões foi essa, porque provavelmente, aí já é uma suposição, os pacientes com quadro mais leve são incluídos de uma forma mais fácil, né? Existem menos barreiras sociais e físicas, menos capacitismo, menos situações que dificultam essa inclusão social. Os pacientes que têm maior gravidade precisam maior da nossa assistência. Eu fico aqui pensando o que poderia ser feito nas escolas, nas universidades, para tornar essa inclusão mais efetiva, né? Para incluir mais essas pessoas, né? Acho que é um longo caminho ainda, É um longo caminho. A gente trabalha muito com a educação da família em relação a empoderar essa família, que ela chegue nos locais que ela tem direito e se posicionem. Isso é muito importante. Não faz sentido um professor de educação física escrever um relatório dentro de um hospital, né? Por exemplo, nossa equipe escreve um relatório dizendo da importância da inserção. Primeiro, se o professor lá na escola com 30 crianças não tem condições de inserir ele sozinho, realmente ele fica numa situação mais difícil, ele não tem nem essa formação. E segundo, que algumas famílias não se posicionam tão assertivamente. Então, esse exercício é muito importante para todos nós, para quem está tentando auxiliar na inserção, para quem está recebendo essa criança. Então, existem programas dentro do hospital que fazem um intercâmbio com as escolas.
tanto a visita da equipe quanto a escola visitando o centro de reabilitação ou hospital. Essa troca de informações é essencial para facilitar essa inclusão, né? Olha, que legal, tem essa conexão hospital-escolas, Isso, assim, tem. né? Isso é legal. E a gente acho que está sempre aberto a aprender, né? Coisas Sim. novas e aprender como lidar com esse público, Sim. né? Com certeza. E você comentou um pouco sobre os professores, né? Aqui na escola. Eu queria saber quais são as suas maiores influências e inspirações. Na escola ou não, tá? Na vida. Na vida, né? Isso. Influências foram os meus alunos e pacientes. No SESC, as crianças fora do horário escolar e já uma experiência em trabalhar com profissionais de outras áreas, de artes, música, ciências sociais. Parceiros e ex-alunos da faculdade, por exemplo, André Dascal, Márcio Perrotti foram colegas da faculdade e nos encontramos no SESC. Em Diadema, a população... Diadema era uma cidade dormitório, não sei como está agora, mas era a cidade dormitório do ABC, então um público muito carente, um programa chamado Mulheres em Movimento, e lá encontrei com Andréa Franklin e Mônica Zagallo, ex-alunas também da faculdade. Então, você trabalhar em locais, encontrar colegas da faculdade também nos fortalece, né? Então, foram inspirações, eu dei alguns nomes, mas eram vários professores. No SARA, eu encontrei Fábio Barreto, que hoje trabalha na unidade do SARA Fortaleza, e Cristina Vicente, que por motivos pessoais não está mais trabalhando conosco. Mas também tem a formação aqui na Faculdade de Educação Física e Esporte da USP. Então, esses colegas de trabalho, junto com os pacientes, foram, acho que, uma influência muito forte. E eu, não sei se eu te falei, mas eu estudei na escola de aplicação. Desde os 10 anos, que ela é grudada com a faculdade. Uhum. A escola de aplicação tem o ensino fundamental e o ensino médio. Eu estive lá desde os 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade. O quintal da escola de aplicação era o CPUSP. Quando eu entro na faculdade, muitas aulas são no CPUSP. Então, eu fiquei praticamente 10 anos no mesmo CEP, digamos assim, na mesma região. Então, a escola de aplicação, os professores, que foram meus professores no ensino médio e no ensino fundamental, também foram influenciadores para eu gostar da prática do exercício físico, né? Eu particularmente. Isso eu acho que ajuda na hora que você orienta os pacientes, né? Ou os incentiva à prática do exercício físico. Ah, com certeza. Eu não sabia que você era cria da escola de aplicação também. Ah, que legal. Então, você cresceu na universidade. Eu vivi intensamente a USP. Uhum. De ficar o dia inteiro, voltar de bicicleta, que eu morava num bairro próximo, de comer no bandejão, de ficar na quadra na época da faculdade, mesmo depois das aulas. Então, é um ambiente que eu vivi, às vezes sem muita pretensão em trabalhar. Eu não estava pensando muito em trabalho, estava pensando em viver, né, a rotina da faculdade, da USP, das festas, né? Uhum. Foi muito bom essa época. Ah, que bacana. E isso me leva à minha próxima pergunta, que é quais memórias que você guarda com carinho do seu tempo de EFE? Com carinho, sem estar atuando, mas assistindo, são as noites de dança. As noites de dança... os ensaios, as apresentações eram lindas, assim, eu gostava muito de assistir. Os treinos de handball, então antigamente tinha uma equipe de handball, nós éramos federados, disputávamos o estadual de handball, e o Marcos, um técnico muito bacana, muito holístico nos seus treinos, ele acolhia estudantes de outras universidades, pessoas da comunidade, tínhamos equipes. E treinávamos muito. Então, são memórias muito boas dessa época. E o CPUSP, como eu já te falei. E sabendo também que no CPUSP tem uma colega também, ex-aluna, que está trabalhando, que eu quero encontrar em breve, que é a Érica Taquigarrira. Então, todo lugar que a gente vai, a gente acaba encontrando um ex-aluno, né? Sim, sim. É muito bom. A EFE é onipresente. Você falou das noites de dança, você chegou a dançar, não? Não. Só recentemente eu comecei a fazer umas aulas, porque eu sempre desejei, mas na época era só assistir. Elas eram lindas, maravilhosas, assim. Eles, né? Era um grupo misto.
Sim, são famosas, né? São famosas. E dessa época você se lembra de alguma história curiosa ou peculiar, né, que você gostaria de compartilhar conosco? Teve uma invasão uma época, uma história peculiar. Eu acho que era uma disputa entre a Poli e a Medicina Paulista, entraram na nossa faculdade, foi um evento, né, que parou o dia, a rotina nossa de trabalho, mas não é uma lembrança tão agradável. Eu lembrei agora que uma questão cultural, né, que eu vivi, que foi muito importante para mim. Eu fiz um estágio no Japão de 10 meses. Antes de começar minha jornada de trabalho no Brasil, esse estágio é uma bolsa remunerada para descendentes de japoneses. Então, eu trabalhava num centro de promoção de saúde para servidores daquela província, junto com nutricionista, médico, enfermeiro. Os servidores passavam um dia nesse centro, faziam alguns exames, coletavam urina, sangue, faziam exames de imagem e no final do dia eles eram orientados em relação à rotina e comportamento. Então tinha a cabine do nutricionista, tinha a cabine do médico, do enfermeiro e do professor de educação física. Isso pensando em quase 30 anos atrás. Eu tinha aula todos os dias e tinha um professor de educação física, o mais velho. Eu já com aquela dificuldade de entender o japonês na área específica, prestando muita atenção, olhando para ele, e ele dá um grito. Para de olhar para os meus olhos, pare de me encarar. E praticamente me xingou. Ele falou, olhe para baixo. Aí eu falei, o que está acontecendo aqui? Né? Eu estava tentando prestar atenção. E aí eu lembrei e entendi, depois de alguns segundos, que o olhar era uma forma de encarar, desafiar, como se estivesse desafiando, era uma falta de respeito. Né? Então eu fui lá também, é uma bolsa que eu fui me especializar na área, mas também eu fui rever minhas origens. E eu percebi que eu não fazia contato visual. Eu, naturalmente, não fazia. Eu já tinha tinha 25 anos, então eu vinha de uma família de origem japonesa e a gente realmente não fazia muito contato, mas isso não era muito consciente. Uhum. Isso, para mim, hoje vale ouro, porque muitos pacientes têm uma dificuldade na comunicação e a linguagem não verbal é essencial. Então, às vezes, pelo olhar do paciente, eu percebo que eu tenho que diminuir o ritmo, a gente tem que talvez mudar de assunto, abordar aquele assunto em outro momento. Então, foi uma experiência na área, só que me influenciou no meu autoconhecimento e me ajudou a provavelmente melhorar a qualidade do meu atendimento, né? O contato visual. Então, acho que esse autoconhecimento também é fundamental ao longo dessa carreira profissional. Com certeza. Esse estágio foi depois que você se formou? Depois que eu me formei. Uhum. Depois que eu me formei, eu ainda entrei em curso de fonoaudiologia, porque eu era sedenta por continuar em quadra, mais do que trabalhar, e eu entrei na Unifesp para poder continuar jogando jogos universitários. Eu fui rata da FUP, a Federação Universitária Paulista, né, de esportes, eu jogava todo fim de semana. Eu me formei, queria continuar jogando, um pouco de imaturidade naquela época, né, e aí eu fiz 6 meses de fono, consegui a bolsa, larguei tudo e fui para o Japão. Eu acho que nesse mergulho de autoconhecimento, junto com especialização na área, né? Sim, e aí esse era um ambiente hospitalar, então? Não, era como se fosse uma clínica, mas tinha um espaço de exercícios também. Era só voltado para o servidor, né? O servidor da província. Ele tinha um dia por ano para fazer como se fosse um check-up e receber orientações. Comportamentos em relação à alimentação saudável, o tabagismo, né? As consequências do fumo, a prática do exercício físico. Então, nesse momento também... Ele é uma abordagem multidisciplinar, né? Você potencializa as suas orientações quando você está do lado de colegas que também têm o mesmo objetivo, que é a saúde do seu aluno, paciente, quem for, né? Uhum. Nossa, deve ter sido um desafiador, né? Por causa do idioma. Sim, eles achavam que eu era uma japonesa, que eu tenho a face de japonesa, mas que tinha algum sotaque diferente, né? Ah, mas você fala... japonês. Falo um pouco, né? Dá para dar uma aula, né? Básica. Nossa, que legal. Deve ter sido uma experiência muito bacana. Foi jovem, né? Então você é sedenta, você aprende muito, absorve muita coisa. Foi importantíssimo. Uhum, que bacana. E quais são os seus planos para o futuro, em termos de carreira?
Exatamente, esse ano eu terminei um curso de especialização em dor no Einstein, por exemplo. Eu acho que todo momento a gente se sente defasado, todo momento você acha que precisa ler um artigo novo, fazer uma pesquisa, rever as suas aulas, as suas estratégias. Então, tem 4 ou 5 anos que eu estou em Brasília, um setor novo, pacientes pós-operatórios de prótese de joelho, quadril, cirurgia em ombro, pés. Então, muitos deles com uma recuperação um pouco mais lenta, por isso eles vão para a água, porque a água é um facilitador, as propriedades da água facilitam no processo da reabilitação, e muitos deles com distúrbios psiquiátricos associados. Dores crônicas de muitos anos, às vezes de décadas, e eu senti muita falta. Então, esse ano eu ainda estou estudando, ainda vou continuar estudando esse tema de dor crônica, o que é chamado hoje de dor nociplástica. Então, eu acho que isso não acaba. O futuro é um pouco presente, você buscando as respostas para suas perguntas da prática, do dia a dia. E, junto com isso, eu também estou acompanhando estagiários na Rede Sara. Eu acho que na Rede Sara há praticamente 7, 8 anos, se eu não me engano, começou o programa de estágios e a gente tem a oportunidade de estar em contato com graduandos da área, trazendo questionamentos novos, trazendo informações, uma troca de informação intergeracional, que eu acho que os dois lados ganham, né? Então, eles também são motivadores para mim. Então, eu ter uma conduta coerente e que responda também dúvidas e questões do estagiário que está do meu lado. Eu acho que isso é um desafio de agora para o futuro. Uhum. Ah, sim. E o que você diria a um estudante de graduação da EFE que gostaria também de atuar nessa área? Eu acho que é uma área promissora, mesmo dentro ou fora de hospital, um centro de reabilitação, porque em algum momento você vai atender uma pessoa que tem alguma sequela, alguma lesão ou congênita no nascimento ou adquirida ao longo da vida. E esse paciente ou aluno, ele vai aparecer para você, porque na população hoje são muitos, né? Nós mesmos estamos suscetíveis a alguma lesão. Então, é uma área muito promissora. O ambiente hospitalar é um ambiente que precisa de uma especialização um pouco maior. Tanto é que muitos professores da nossa área questionam se na academia não seria importante uma disciplina, não sei se no Brasil todo, que são muitas faculdades, ainda já existe alguma disciplina voltada para a educação física hospitalar, mas poderia ter o mesmo enfoque ou mesmo um espaço para a educação física hospitalar, assim como tem para a educação física escolar, você tem para a área de fitness, wellness. Então, a educação física hospitalar é um campo muito promissor. Como o profissional participante de uma equipe, integrante dessa equipe, ou o professor auxiliando na inclusão, fora, numa academia, numa escola, num estúdio, né, numa praça. Eu não posso deixar de atender um paciente porque ele tem uma lesão medular, teve um traumatismo raquimedular. Como é que eu posso abordar esse paciente que faz locomoção na cadeira de rodas e incluí-lo numa aula de ginástica numa praça? Então, eu acho que são temas e conhecimentos que poderiam auxiliar na formação de qualquer professor de educação física. Com certeza. E você acha que essa educação física hospitalar, ela seria diferente da educação física adaptada que nós temos hoje no currículo? Eu não sou muito conhecedora do currículo de adaptada. A minha formação, há 30 anos atrás, ela não abordava o ambiente hospitalar. Então, se o paciente está com acesso venoso, se o paciente está com alguma restrição de algum posicionamento, se ele está com alguma medicação que eu preciso estar atenta a alguns sinais e sintomas, tudo isso e muito mais, eu acho que são aspectos que são importantes, mas um estágio dentro desse ambiente já ajuda muito. Então, um estagiário que consiga estar no centro de reabilitação ou num hospital já vai ter muito ganho na sua formação, né? Independente se ele vai seguir essa área ou não. Com certeza, mesmo porque qualquer profissional de educação física tem que saber lidar com individualidades, né? Sim, a individualidade é essencial.
a gente tem um princípio na empresa que eu trabalho, que é o paciente é o sujeito da ação. Ele não é submetido à sua técnica, à sua linha pedagógica. Ele é o sujeito da ação e é a partir dele que você propõe, né? Dentro de um contexto cronológico, momento da vida, contexto familiar, socioeconômico, tudo isso a gente chama de uma abordagem ecológica. Quem é esse paciente, quem é esse sujeito e o que ele quer, né? Então, essa individualidade que você falou, muito bem lembrado, ela é essencial em tudo, né? Nas relações, né? Assim, acho que é importante resgatar isso e não ficar muito refém de manobras muito coletivas que apaguem o sujeito, a individualidade, ou que usem só protocolos. Protocolos são importantes, né? Porque nos organizam, mas você tem que saber o momento, tem que saber se é necessário. Na academia, nas pesquisas, com certeza. Mas na rotina do dia a dia, as relações, elas são muito mais fora desse quadrado. Elas são além, ela tem vários componentes, né? É o modelo biopsicossocial. Tem aspectos biológicos, qual o diagnóstico da pessoa, aspectos sociais, aspectos psicológicos e hoje também aspectos espirituais, né? É um enfrentamento espiritual positivo ou negativo. Então, essa individualidade torna a abordagem especial para cada um, né? Independente se com lesão ou sem lesão, é uma questão a pensar. Sim, é isso assim que vocês querem dizer quando vocês falam que o paciente é um sujeito ativo na reabilitação? Sim. A gente, quando o programa reabilitação, ou internado junto à equipe, normalmente eles ficam de 2 a 4 semanas, num programa de internação para rever todas as questões do programa de reabilitação, que são direcionados de acordo com a idade do paciente. Se é um paciente que mora no litoral, num morro, numa região ribeirinha, tudo muda. Se é um paciente que mora sozinho, tem uma dinâmica familiar, um suporte familiar melhor, ou ele é um idoso que encontra um filho ou um neto uma vez por dia, tudo isso determina, junto com o que ele deseja, né? Ele é o sujeito mesmo da ação, nós estamos ali para dar assistência e caminhar junto com ele, mas ele é o norte, né? Portanto, a formação educacional, não necessariamente formal escolar, mas se é um sujeito que se entende, se apropria da própria vida, o programa fica mais fácil. Se é um paciente que ele foi muito passivo, também essa transformação é um processo do paciente, da família e da equipe também, de compreender. Então, a gente tem que sentir cada caso. Existem orientações gerais que a gente dá, que são básicas, sobre a doença, sobre o enfrentamento, grupos de apoio, que a psicologia trabalha bastante, mas, por exemplo, na educação física, nos teleatendimentos, a gente viu muito, a gente orientava questões que, quando a gente olhava a estrutura da casa, a pessoa estava fazendo milagres, assim, colocando roldanas no teto, organizando uma bicicleta na parede. Então, você vê que existe um esforço muito grande das famílias, falta a área de saúde se adequar à realidade deles, né? Sim, sim. E eu imagino que essa abordagem deva auxiliar também na aderência, né, do paciente. O que vale uma prescrição de exercício impossível de fazer, né? Tem que ser realista. Tem que ser realista. Tem que ser muito realista. Então, e adequada à realidade da pessoa. Sim. Né? E às vezes a gente trabalhando com jaleco, falando para um paciente de uma forma muito assertiva, ele não vai argumentar. Por isso, a comunicação também é muito importante. O paciente sentir que você está junto com ele, definindo condutas, ele precisa participar, opinar, isso facilita a nossa prescrição. O jaleco tem um peso. Até lembrando, quando eu entrei na instituição, nós tínhamos só jaleco. Hoje temos também o agasalho, né, que é a identidade da educação física. Então, a gente transita de jaleco a uniforme, né? Eu, às vezes, maiô também, porque eu entro na piscina, né? Então, a gente fica... Na água é mais fácil, porque na água você está no mesmo nível, trocando frequência na água, e então a comunicação é bem mais fácil. Agora, às vezes, você está num ambulatório, você está numa situação de jaleco, essa assimetria da área de saúde com o paciente é algo que a gente tem que evitar.
nos programas de reabilitação, quanto mais próximo você estiver, entendendo a realidade desse paciente, maior a aderência, como você disse, Paula. Isso mesmo. Uhum. É muito interessante conhecer mais a sua trajetória, né? E a gente ter essa ideia da educação física como uma área que atua de tantas formas na sociedade, né? Então, a ideia desse podcast também é trazer vocês egressos para a escola, de novo, vamos dizer assim, e abordar todas essas histórias, né? E você faz parte dessa história da EFE, dessas 90 anos, né, de EFE. Como você se sente a fazer parte dessa história? Paula, fiquei muito feliz com o convite. Resgatou um senso de pertencimento que eu tenho desde a infância, então, dessa região. Desde a escola de aplicação até a faculdade. E um convite me deixou muito feliz. Espero ter ajudado nesses programas de entrevista e que outras pessoas possam vir também. Muito obrigada. Com certeza, Lick. Pode ter certeza que uma vez EFE, sempre EFE. Então, essa sempre vai ser a sua casa e você sempre será bem-vinda no podcast ou para uma visita mais informal. Muito obrigada, Paula. Então, obrigada pela sua presença e por compartilhar um pouco da sua trajetória e da sua experiência. Obrigada para você e para toda a sua equipe que te apoia aqui nesse projeto. Agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP Oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio!